Ele tanto insistiu, meu povo, ele tanto insistiu que ele conseguiu vingar o Rec Lovers, e agora o Reclame, que não é mais Reclame, é Rec. Porque Rec é mais legal. Mas aqui, Rec é muito legal, mas muita gente também não entendia o intuito do Reclame e vinha para reclamar das coisas, do preço de um café, e reclamava o quê? De uma casa que estava sem lavar, e aí acabava perdendo a essência Reclame do programa. É o nome vintage da propaganda, né? Os reclames da Globo, do Plim Plim. E aí fez sentido durante algum tempo, mas agora já não faz mais. E aí agora é Rec na Nova Brasil. Chique, né? E aí a gente fortalece o Rec Lovers, que é muito legal. Rec Lovers é legal, né? É legal pra Ana Lu. Calma. Pra geração Ana Lu. A nossa geração. Calma, nem dá esse spoiler 70 ainda. a mais, Emerson. Fala de você. A nossa geração 70 a mais, com 300 plásticas que a gente tem na face, não conversa, não combina. Fala de você, Marcela Tavares. Eu falo que trouxe atestado, né? Desde o carnaval tô de atestado, né, gente? E você tava em Austin, conta pra gente. Não quis pagar minha passagem. Dia 18 de março. Faz um tempo já que começou março. A gente tá com pé na Páscoa. E a semana passada a gente estava fazendo um programa ao vivo de Austin no South by Southwest, que é um conjunto de festivais, um evento que reúne vários festivais. Festival de música, de saúde, de propaganda, de cinema, de tecnologia e inovação e humor. Lá, por exemplo, foi lançado o Snapchat, o Twitter, o X, né, o X. Então, assim, é um evento muito bacana que aponta direções. Existe? Existe. Ontem à noite, antes de dormir, eu fiquei experimentando vários filtros. Muito engraçado, muito bom. Ah, entendi. É isso. O que Emerson faz antes de dormir? Experimenta filtros no Snapchat. Exatamente. Fica aí com essa mensagem antes de começar o programa. Antes da gente inserir os nossos convidados maravilhosos, eu separei uma notícia aqui que eu acho legal a gente repercutir. Sim. Igualdade de gênero na publicidade aumenta a venda em 10 vezes. Um estudo inédito da Cicana, em parceria com a instituição Ana Schicker, trouxe à tona dados reveladores sobre a importância da representação feminina na publicidade e seu impacto direto nas vendas. A pesquisa destaca que campanhas que retratam mulheres de forma precisa e positiva podem impulsionar as vendas em até 10 vezes, que é um salto significativo em comparação ao crescimento de 5 vezes registrado em 2019, que foi o estudo anterior. Os resultados do estudo foram obtidos por meio da GEMA, que é Gender Equality Measure, que é uma medida de qualidade de gênero. Como é que é o nome? Gender Equality Measure. É o padrão global que quantifica o viés de gênero em campanhas publicitárias. Criado em parceria com a ABX e Telecom, o método permite avaliar o impacto da representação feminina na construção de marcas mais inclusas e rentáveis. Legal, isso é... Porque assim, quando fala assim, quando bate no bolso, as pessoas... Exatamente, as pessoas prestam mais atenção, então é legal ver... E você... esses dados fortalecendo essa necessidade. Exatamente. Inclusive, você leu somente essa notícia para ficar aí um adendo para o nosso convidado, para se inspirar nessa notícia, me pegar, criar alguma coisa para ficar rico e viralizar. Exatamente, que eu estou esse é o meu disponível. objetivo. Eu vim para isso hoje, inclusive. Vamos colocar nossos convidados fantásticos nessa conversa? Fantásticos, maravilhosos e pontuais. Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de frisar aqui, que a gente tem a medalha dos convidados pontuais e hoje eles vão receber, porque tem outros também que esquecem o relógio em casa. Teve um ou dois que atrasaram tanto que nem chegaram. Nem chegaram e a gente está esperando até hoje, inclusive, para esse papo. E um beijo, o menino do Big Brother também, que chegou 5 minutos antes do programa acabar. Falando nada com nada. Bom, mas já que a gente está falando de coisa boa, gente, tem uma delícia de uma menina maravilhosa aqui na minha frente, que obviamente você já conhece, e se você não conhece, você é um trouxa e você vai conhecê-la, porque olha só, aqui na minha frente tá ela que nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, e tem só 17 anos de idade, e já está sendo louvada e ovacionada por nomes como Ivan Lins, Roberto Menescal e essa galera maravilhosa, top da música, tá? Ela tá sendo descrita como uma das melhores coisas a acontecer na música brasileira nos últimos anos. É só isso. Só isso. Tá? E ela tem um estilo de música maravilhoso que mistura MPB, bossa nova e jazz. Ainda criança, ela começou a participar de programas de talento, como programas do Raul Gil, The Voice Kids, e começou a chamar a atenção do público e da mídia. O seu álbum de estreia, Ana Lu, lançado em 2024, foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Engenharia de Gravação, sinalizando o alto nível de suas produções. Então, seja muito bem-vinda ao REC, Ana Lu!
Obrigada. Nossa, eu adorei esse release. Fiquei Você assim... viu, menina? A sua empresária me pagou R$1.000 pra falar sobre isso. Um pix Mentira, lindo. você é tudo Gostei. isso mesmo. Tá, então valeu a pena. Obrigada o por preço. ter vindo. Ficou massa. Obrigada. E do lado dela, assim, para tal altura, tá ele aqui, que é formado em propaganda e marketing pela SPM, com MBA executivo em marketing pela Madia Marketing School. Ele empreendeu muito cedo e aos 19 anos já liderava o seu primeiro negócio de comunicação. Em 2001, fundou a Hands, que é a agência que cria e desenvolve projetos de Brand Experience e Activation, e que em 2016 e 2018 foi eleita a agência do ano pela AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional. Além de também já ter sido indicada ao prêmio de agência do ano do Caboré, que é o Oscar da propaganda brasileira. Ele já participou como jurado no Ampro Globes Award, no F Awards e no Wave Festival, além do Festival Cannes Lions. Ele acaba de voltar do Festival SXSW em Austin, no Texas, e vai trazer a nata do conteúdo do festival para o público brasileiro no Take Off, um evento que acontece em São Paulo no dia 27 de março, um evento que recebe os maiores CMOs, alguns dos maiores CMOs que estiveram no festival, assim, diretores de marketing. Seja muito bem-vindo, meu amigo São Paulino. Sim. Marcelo Lenhard. Muito bom. Aí sim. Você é São Paulino também? Sim. Uau, Ótimo. Ela é alto nível. Fez um nível. X aqui. Isso é um sinal de ser muito. Né? Não pouco São Paulino. Caramba. Ô, Marcelo, o que Dois São Paulinos. você traz na bagagem do SXSW desse ano? Puxa vida, muita coisa, né? Então, acho que, não sei, Ana Lu, se você conhece, o SX é um festival que, a princípio, ele sempre foi focado em inovação, né, em tecnologia. Uhum. E até o ano passado, na edição do ano passado, a grande pergunta que existia era: e os humanos, para onde vão, né? Porque a questão da AI, né, era a tônica da ocasião, a preocupação de que o AI fosse substituir, fosse invadir, né, o universo, né, Inspira e apavora. E apavora, exatamente. E aí, acho que em reflexo disso, o festival desse ano, ele falou de tecnologia, ele falou de inovação, mas ele colocou o ser humano no centro da história, trazendo todo o contexto, né, dessa realidade que a gente vive hoje em dia, emocional, né, dessa solidão, dessa epidemia, né, da solidão, além de, obviamente, tratar de vários temas muito importantes que continuam sendo tópicos sempre esperados pelo festival, como tecnologia, como inovação, né, como você bem disse no início, não é só um festival, não é um festival de marketing, é um festival diferente de Cannes, né, que é um festival voltado para a indústria criativa, para a publicidade. Quando a gente fala do SXSW, ele é um festival multifacetado que tem aí diversos seus temas e conteúdos, e isso é a beleza do festival também, de você ir para uma sala sobre um assunto que você jamais pensou em se interessar, em ter contato e sair de lá descobrindo um outro universo, né? Então, acho que o SXSW, ele é esse lugar de não te dar certezas, mas te provocar uma série de perguntas, né? E acho que esse ano foi muito disso, mas, como eu disse, focado muito no ser humano, que foi surpreendente. Ótimo. E você falando assim desse assunto, eu só queria fazer um link com a Ana Lu, porque assim, você, tenho certeza que tem Instagram, TikTok, e você já deve ter visto um vídeo da Ana Lu viral, porque seus vídeos assim bombaram, corriqueiramente aparece pra mim, você linda, maquiada, uma maquiagem linda, tocando um instrumento que a gente acabou de conhecer, que chama assalato. Você que não conhece, a Ana Lu trouxe o assalato. E você tem só 17 anos, né? Cara... Recém-completo. Né? Recém-completo. Inclusive, no final da festa, vai vir um Masterchef aqui trazer um bolo pra gente cantar um parabéns. Mas como é que é, assim, só com 17 anos, você já ser tudo isso que você é e tá passando por tudo isso que você tá passando? Você diz em relação à internet? Não, em relação à moda. Não, em relação à tua carreira mesmo. Sim. Porque, assim, muita gente tenta, né? A carreira artística, que é uma carreira muito difícil. Sim. E você, nos bastidores, a Ana Lu estava conversando com a gente que ela é um autodidata, que ela toca vários instrumentos. E você estuda música também, você faz essa faculdade. Ou seja, você que já é muito boa, você ainda está se aprimorando. Vai ficar muito melhor, para ficar muito melhor.
E você aconteceu muito cedo, né? Porque você tá desde o Raul Gil. Como é que foi vir para esse mundo artístico e tá vivendo disso até hoje? Bom, eu sempre gostei muito de música, assim, na verdade, música sempre foi a minha paixão em todos os sentidos. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é: a arte existe porque sua vida não basta, mas eu gosto de trocar arte pela música, né? A música existe porque sua vida não basta. E eu acho que a música, ela sempre fez muito parte da minha vida e chegou um momento em que eu quis levá-la como profissão. Então... E esse momento foi o quê? 3 anos de idade, o papai chega... Não, eu gostava muito de assistir o programa do Raul Gil com meu avô, né? E aí, eu acabei um dia fazendo um vídeo pedindo, por favor, gente, mandem esse vídeo pra São Paulo, porque eu sou da Bahia, né? Por favor, pra chegar no Raul Gil e tal. E chegou em uma das produtoras da Eliana. E aí a produtora ligou pra minha casa e tal, minha mãe me falou, te chamaram pra ir pra Eliana? Eu falei, não quero ir pra Eliana, eu quero pro Raul Gil. E não fui pra Eliana. E fui pro Raul Gil. A produtora da Eliana entrou em contato com uma das produtoras do SBT, do Raul Gil, e eu fui pro Raul Gil. Foi assim. E aí eu fiquei por 5 anos completos, assim, então eu cresci no SBT. Depois participei do The Voice Kids também, passei um tempo, 2 anos, né? Acabou que minha edição foi mais demorada, porque também foi na época da pandemia. Isso. E desde então eu trabalho com internet, né? Acho que eu decidi, assim... Na verdade é que sempre, quando me perguntaram o que eu queria ser quando crescer, eu sempre dizia cantora, nunca ouvi outra resposta. Coisa. Não. Então... meio que eu sempre quis levar isso como uma profissão, mas levar a sério mesmo, porque quando eu era mais nova era mais uma brincadeira, uma coisa mais de diversão mesmo, era mais hobby do que algo mais sério, assim. Não que eu não estudasse as letras, estudava tudo porque é sempre muito importante. Mas alguns anos atrás eu comecei a levar isso mais como profissão, estudar mais, e hoje em dia eu trabalho com internet. Inclusive esse tema que você falou sobre a inteligência artificial, ele é muito presente nos dias de hoje, assim, no meu meio, dos meus amigos músicos, e isso é muito discutido. Inclusive foi o tema da minha redação do vestibular que eu fiz para entrar na minha faculdade, foi a inteligência artificial na música. E ela te ajuda ou te assusta? Acho que ambos, porque eu estudei para o meu vestibular com a inteligência artificial, com ajuda, com os prompts, com essas coisas. Só que ao mesmo tempo eu acho que é um universo muito amplo, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela pode ser sim um suporte no sentido da educação, porque ela é um meio muito vasto, né? E é um meio que está sendo muito desenvolvido, né? Surgiu uma nova inteligência artificial agora na China, que tem gente até fazendo fila de espera, né? Para conseguir acessar. E isso é muito louco, porque, assim, é uma coisa até assustadora, assim, sabe? De, faz uma música no estilo de não sei quem, ou faça uma melodia dessa forma, em 3x4, sabe? Assim, ele faz. Só que tem uma coisa que eu também acredito muito, que é na sensibilidade do artista, sabe? Assim, e do humano, né? Dessa questão de ter a pessoa no centro, assim mesmo, porque eu acho que a música, ela é um meio de traduzir a alma, sabe? De uma pessoa, assim, em todos os sentidos. Se a pessoa, se não tiver uma alma, como a IA, como é que ela vai se expressar? Aí não tem música, né? Não assim, logo de cara, a IA realmente assustou todo mundo pensando, vai me substituir, vai substituir todo mundo. Mas assim, já tem uns 2 anos que a discussão é assim, a IA veio pra ficar, não dá pra negar, não é um caminho sem volta. Sim. Como é que eu faço a IA me ajudar? Então, hoje, o desafio é assim, como é que a IA pode ajudar? Então, por exemplo, falando de novo do SX esse ano, a gente viu palestras e conteúdos bacanas da IA ajudando, por exemplo, nos tratamentos de Alzheimer, de câncer, não sei o que lá. Então você vê em diversas áreas a IA colaborando com as pessoas. Esse é o desafio. E não dá para negar que ela existe e que se você não se adapta ao uso dela, aí sim ela vai te engolir. Ela vai te engolir. O problema não é a inteligência artificial, né? O problema é quem está manuseando o negócio. Porque aí tem esses golpes. Já viu os golpes da inteligência artificial? Gente, é maravilhoso. Você olha ali, você fala assim, gente, é a Virgínia que está falando. Eu vou comprar um perfume. E não é verdade, é um golpe que as pessoas estão usando. O ano passado teve uma isso eu acho bizarro. Não é bizarro? Não, bizarro. Teve uma reunião de uma multinacional e entrou nessa reunião online, um personagem em inteligência artificial e conseguiu vender um produto e receber um dinheiro. E era só IA e não era nem o cara. Então existia uma preparação. E isso já é um caso do cara utilizando a IA para ajudar no seu objetivo. É que é um objetivo ruim, né? Eu também acho bizarro. Um objetivo ruim.
Deixa eu... só pra fechar aqui, quem é mais legal, o Carlinhos Brown ou Cláudia o Raul Leite. Gil? Ah, os dois são incríveis, muito bons. Eu gostei muito de conhecer os dois. Então ela excluiu a Cláudia Leite. Cláudia Leite não é tão legal assim. Uma querida também, ambos, todos. E quem que é o ótimos. chato nesse circuito? André Tem alguém? Marques. Não, meu Deus, não, o André é ótimo. Deixa eu ver. Chato? Fala aí, eu sei que você sabe. Chato? Simone Simaria. Não tem, acho que não teve chato, porque na verdade, pra ser bem honesta, eu não convivi tanto com eles porque foi na pandemia. Tem esse, Então não tem nem sorte, como eu falar hein? o chato. esse diferencial. Chato foi o Covid. Isso realmente foi desagradável. Bem chato. Foi chato. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Primeiro, o que você seria se não fosse publicitário? E segundo, fala um pouco daquela sua participação na Copa do Mundo, na Copa do Mundo que foi no Brasil, ele apareceu pra caramba, apareceu mais que o Neymar. Se eu não fosse publicitário, cara, eu acho que na verdade eu não sou publicitário. Eu sou vendedor. Mas é isso, né, que é publicidade. Então eu acho que se não fosse canalizar o meu esforço para vender através de mensagem, né, que é o que a gente faz com as ativações, os projetos proprietários que a Rendes cria, eu acho que do jeito que eu olho para Ana Lu, né, eu vejo assim, a alma dela é artista, né? Sim. A alma dela Transborda, né? Nossa, é absurdo, assim. A minha alma é vendedora. E a nossa alma, que você olha pra gente, você vê o quê? O Emerson e eu. Olha, eu te conheço há pouco tempo, Mas né? assim, já não quer dizer alguma coisa? Desalmada. Uma alma linda sua. Linda sua alma. Uma alma alegre, assim. Eu fico imaginando, porque assim, quando eu tava olhando pra você, assim, vocês pensam em tanta coisa. Porque, veja, nós estamos aqui como entrevistado. Sim. Eles têm que entrevistar, então eles têm que dar ritmo, eles têm que ficar pensando o tempo todo. E é muito louco como vocês têm coisas o tempo todo na cabeça para falar, coisas que são para descontrair, coisas que são sérias. E vocês fazem essa dupla brilhantemente. Eu tava vendo, antes de eu entrar Depois aqui no... Depois a gente acerta o pagamento dele, né? Eu tava assistindo ali, antes de começar a gravação, eu tava assistindo ali vocês dois. E vocês fazem essa dupla de vocês, assim, falando de coisa séria, não deixando o assunto escapar, mas tendo o humor e, assim, tiradas das mais incríveis. Então, a alma de vocês, para mim, ela é criativa, ela é rápida, espontânea. Vivance. Né? Vivance. É isso. Mentira. Mas conta, bom, e quando essa história do futebol? Não, isso foi uma brincadeira. Isso foi legal. Foi uma ideia que eu tive lá em 2014. Na Copa do Mundo da FIFA aqui no Brasil, que a gente foi fantasiado de figurinhas da Copa. Ah, mentira, cara. E aí fomos só nós, assim, foi muito legal, porque pra um jogo? tinham para vários jogos. Só que aí as câmeras pegaram a gente, e aí a gente começou a ser convidado para vários programas, para Ana Maria Braga. Foi muito louco aquilo. E quem era você? Eram 5 amigos, que a gente foi para alguns jogos da Copa, e aí eu te virei e falei, cara, se a gente quiser realmente aparecer, pensar, como é que a gente faz pra galera ver a gente? Porque tinha aquela história de cartaz, né? Sempre, no estádio sempre tem isso, né? Mãe tô na Globo. Então a gente ia pros jogos fantasiado com a figurinha do time que a gente estava torcendo e caracterizado. Então, por exemplo, no dia que nós fomos pro Jogo do Brasil... Então não era um personagem fixo, era uma rotatividade então, o Jogo do Brasil, a gente foi em alguns jogos. Então a gente foi, por exemplo... O jogo que o Van Persie fez aquele gol que ele faz do peixinho e cabeceia, sim, a gente foi de holandês, pra torcer pra Holanda. Então meu amigo era o Van Persie, eu era o Robin. Então a gente ia caracterizado e com a moldura da figurinha enfiada a cabeça. Que genial, e cara. Aí apareceu pro mundo. O mundo inteiro. Viu? E a Panini? Ligou, ofereceu então, álbum? Nada, menina. A gente ficou esperando o telefone tocar. Eles perderam a chance. Burros. Eles perderam. A gente até achou que ia rolar, porque já era uma coisa de figurinha, já de muitas Copas, né? Mas foi engraçado. Aquilo foi muito engraçado. Tá, aproveitando esse momento que você chamou de engraçado, mas eu chamo de criativo. Sim. Né? E que conseguiu mídia espontânea pra caramba. Sim. Como é que você tem utilizado isso para os seus clientes? E fala um pouquinho, porque você tem vários clientes enormes, né? Sim. Cara, acho que essa é a essência da gente, né? Quando a gente começou há 24 anos atrás, o mercado não precisava de mais uma agência, né? Já era como hoje, né? A agência vai dar com pau, o mercado é difícil de trabalhar, porque quando tem excesso, né? É difícil você gerar valor percebido, né?
E a gente percebeu que não dava para bater na porta dos outros pedindo trabalho. A gente tinha que criar histórias realmente importantes e entregar isso para as marcas para ver se elas se sensibilizavam. Então, a gente começa com os projetos proprietários, sem briefing, sem ninguém pedir nada. Para a Coca-Cola, leva um projeto para eles que eles amaram, isso lá em 2001 para 2002. E ali começa a nossa trajetória de desenvolver conteúdos e narrativas que aproximassem marcas e pessoas, né? E isso vem sendo assim há muitos anos, com projetos para o Google, para Heineken, para Tag Heuer, para Motorola, para Seara, para, enfim, marcas realmente enormes que nos acompanham aí há muitos anos. Tem alguma marca de ovo de Páscoa que está com você para fazer um merchan? Não, só para dar uns ovos para a gente. Tá caro demais. Não tá tendo chocolate. Não, eu não tô agora com essas marcas, não. Infelizmente, não foi mas hoje. Mas eu vou pegar depois teu e-mail, o teu endereço, eu vou mandar entregar uns ovos. Dar uns ovos para você. E por falar em ovos, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre gosto de ter uma conexão para poder puxar um papo aqui. Ô, Ana Lu, você tá com 1 milhão e alguma coisa muito no Instagram. TikTok eu não tenho, porque eu não sei fazer aquela dancinha assim, mas eu acredito que você tenha bastante seguidor lá também. E o que acontece? Seguidor, mais uma pessoa talentosa, aproxima quem? A marca, obviamente, né? Com certeza. Como é que é a sua relação aí com a publicidade hoje em dia nas redes sociais? Você é uma pessoa que costuma trabalhar muito com isso, faz um tigrinho, fala assim, gente, não tem problema, preciso pagar minhas contas, ou não, você escolhe e fala assim, opa, eu olho aqui, vejo o que combina comigo, o que não combina, o que faz sentido, o que não faz sentido. Sim. Ou você é tipo sem escrúpulo como eu? Eu acho que o artista, quando ele trabalha com a internet, ele toma essa decisão, né? Eu acho que é importante ele entender que o artista também é uma marca, né? Então, tipo assim, eu acho que eu tenho a marca Ana Lu, né? Então, assim... Tem um produto hoje, exatamente, né? isso. Então, eu tomo muito cuidado, assim, eu sou meio criteriosa com essas coisas. Hoje em dia, eu não trabalho muito com publicidade, não é o meu foco, no sentido de fazer, como diz? Collabs? Exato, não faço muito. Eu faço com as coisas que tem a ver, assim, com música. Por exemplo, hoje eu tenho uma parceria muito legal com a marca do violão que eu uso, que é a Tajima. Então, tipo assim, mais essas coisas mais musicais. Porque eu acho que eu separo muito a minha vida pessoal da minha vida artística, sabe? Você quer mostrar quem é Ana Lu artista, eu mostro mais Ana Lu musicista. Pessoal fica em casa. Mas Ana Lu, você pode falar as outras marcas também. Esse é o lugar que você pode falar os seus parceiros. Sim, mas a minha mais chegada, assim, é a Tajima e a Salato Sampa. Sampa. Isso. Que é essa aqui, desse Salato aqui, que eu tenho meu signature também, que tem meu nome e tal. Mas tudo é uma bonitinho. coisa importante da sua pergunta, que é o seguinte. Acho que você está absolutamente correta, acho que você está fazendo direito, sinergia, mas né? vai bater na sua porta muita oportunidade e muita de marca conexão, legal que vai né? chegar para você, né? Mas eu acho certeza. que essa sua seleção ela é muito interessante para manter, né, essa E eu prezo muito pela honestidade e né? sinceridade. Então eu só posto o que eu realmente gosto. Eu acho que eu sou muito verdadeira nesse sentido e genuína. Eu acho que até, eu não sei vocês, mas eu percebo muito quando algo é muito verdadeiro, sabe? Quando a pessoa gosta de fato do produto. Porque assim, já tiveram publicidades de artistas, influencers que assim... Não combina, virou né? até meme, sabe? Assim, num sentido Cite nomes, geral. 3. Não. Brincadeira, mas sabe o que é? É quando você fala assim, eu trabalho com internet, muita gente liga aos vlogs, né? Sim. As pessoas que expõem 100% da vida e que mostram no mercado, fazendo um xixi e mostra full time a vida. E aí, na hora que aparece um artista que quer só mostrar a arte, a pessoa fala, opa, mas pera lá, o que ela faz durante a tarde dela, Tem né? muitos artistas que eu acho que levam isso de uma forma muito bonita, assim, dessa questão da publicidade. Tem uma artista que eu sou muito, muito fã, que é a Manu Gavassi. E eu acho que ela é uma artista que lida muito bem com a publicidade, inclusive citando essa entrevista que você disse, essa notícia das mulheres na publicidade. Eu acho que ela é uma mulher muito... incrível, e ela mesma faz os roteiros, ela trabalha muito nessa questão da produção por trás, então eu acho isso muito legal. Ela é uma mulher muito genial, assim, eu acho muito massa como ela lida com a publicidade. E acho que agora, inclusive, o conteúdo dela tem sido mais voltado para a publicidade no modo geral. Ela abriu um estúdio que chama Estúdio Gracinha, então acho incrível, assim, o trabalho dela na área da publicidade, acho muito massa. Ela já fez parceria com muitas marcas. Eu vou ver uma pergunta para você sobre esse tema que você trouxe de volta, que é muito importante da notícia. Você acha que o nosso meio publicitário,
ele é um meio em que existe uma igualdade de condições. De gênero, você está falando? É. Eu acho que existe uma preocupação nos últimos anos com isso, mas isso ainda não essa conta não está fechando ainda. Uhum. Mas existe uma preocupação, não só no meio publicitário, no meio de comunicação e marketing, mas em toda a sociedade, né? Sim. Então existe uma abertura, porém os grandes pensadores, os CEOs, os CMOs, ainda são homens. Teve um CEO de uma dessas empresas aí que recentemente falou uma bobagem tremenda sobre mulheres CEOs, né? Ficou marcado aí, isso é um grande absurdo. Eu acho essa notícia que você trouxe, né, de que as campanhas que têm mulheres 10 vezes mais. Que vendem mais, isso para mim é tão óbvio. Eu não sei dizer eu não sei se a pesquisa, se ela decifra se esses produtos eram produtos mais voltados para as mulheres ou não. Seria óbvio ter mulheres criando para produtos que tenham... Você não pode colocar um homem para vender um absorvente, né? Exatamente. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que a sensibilidade feminina, ela traz um contexto para qualquer segmento, para qualquer mercado que seja, que ela sempre contribui demais, né? No nosso negócio, eu te fiz essa pergunta sobre como é que você entende o mercado publicitário, porque lá na agência, historicamente, a gente sempre teve mulheres em cargo de liderança, né? Então, tanto a Fernanda, que você conheceu, quanto a Emily, e o número de mulheres dentro do grupo, do time, sempre foi maior. Sempre. A gente sempre teve mais mulheres. Então, acho que no nosso mercado, a presença de mulheres ela é muito intensa. E acho que o número de mulheres ascendendo a cargos de liderança vem aumentado. Ainda está longe de ser o ideal, mas eu acho que ele tem, Você está evoluindo. melhorado. É menos pior do que tá parado, né? É isso, gente. A gente vai assistir agora um vídeo da Camila Ribeiro. Camila Ribeiro, nós estamos falando de mulheres importantes. Uma das melhores, os maiores CMOs do Brasil é a Camila Ribeiro, que ela é CMO da TIM. Ela participou do painel Take Off lá no SXSW. A gente vai ouvir um pouquinho da percepção dela sobre isso, um pouco da visão dela sobre essa participação. E daqui a pouco a gente volta e vamos falar muito mais de propaganda e vamos ouvir um pedacinho da voz da Ana Lu em ação. Até já. Estar no SX é vir abrir a cabeça. É sair do nosso dia a dia, sair da frente do computador, não apenas conhecer novas pessoas, mas conhecer o que o mundo está pensando em diversas frentes. E coisas que não estão no nosso dia a dia. Óbvio que a gente vem aqui, fala de tecnologia, fala de IA, mas a gente vê biologia sintética, a gente está falando de ciência da longevidade, a gente está falando de computação quântica, e isso dá uma explodida na cabeça da gente pensar que tem muita coisa acontecendo e que bom que tem muita gente estudando coisas que a gente nem sabia que existiam. Foi incrível. Primeiro, que é uma delícia poder estar com o Camilo, com o Sérgio e com a Ana, pessoas que eu admiro, que estão no mercado e que fazem a diferença no mercado. Então, acho que é sempre um prazer poder compartilhar. E pontos de vista distintos. Então, a Ana falou muito do ponto de hospitality, do iFood, de como é que fazia. Eu trouxe muito sobre a visão da TIM, de conectividade, como é que a gente está. E as provocações do Camilo e do Sérgio, olhando um pouco do futuro, como é que a gente vai ser agentes transformadores desse futuro. Então, eu saio melhor do que eu entrei, que é sempre o que eu busco quando a gente está trocando com parceiros e com pessoas que a gente admira do mercado.
Estamos de volta com o REC na Nova Brasil. Hoje recebendo a Ana Lu Sampaio, cantora e compositora, e o Marcelo Lenhardt, que é CEO da Rendes. Ô, Ana Lu, o que você vai cantar pra gente aí? Vamos cantar Gil, né? Bora. Gilzinho, ontem foi aniversário da Elis. Elis faria verdade. 80 anos. Eu vi essa história. Aí foi aniversário dela. É uma trajetória, hein? E ela foi embora há tanto tempo e continua tão presente, né? Você tem 17 anos. É isso que eu ia falar, é tão legal. Uma menina tão jovem cantando um que clássico gosta da história da música do Brasil, né? Sim, com certeza. Depois eu tenho uma conexão com essa história de Elis pra te contar. De Elis? Ah, que Amém. ótimo. Certo. Bora lá. Eu vou cantar a Gil, que Gil e eles eram amigos. Agora não me veio nenhuma que eles cantavam na cabeça. Deixa eu ver. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá pra 2001 e 2 e tempo afora. Até onde essa estrada do tempo vai dar, do tempo vai dar, do tempo vai, da menina do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso. Vida da terra mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal, de água e sal, de água e sal, oh menina de água e sal. Muito bem. Que linda! Obrigada! Eu posso te contar uma fofoca? Pode. Às vezes, olha, eu não tirei o som aqui, eu tava te filmando e fiquei hipnotizada pelo seu talento. Obrigada. Às vezes a gente traz uns convidados aqui. Sem falar nomes, hein? Não, eu não vou falar nomes. Se quiser, eu cito 3. Não, sem não, problema. não. Mas às vezes a gente traz uns convidados musicais aqui no nosso programa. E aí a gente fala assim: vai cantar o quê? Fala. Ih, hoje, aqui, ó, acordei com a garganta ruim. Igual o Marcelo, porque o Marcelo ia cantar também. Aí você Tipo ofuscou Tipo ele. isso. E aí ele falou assim: não, eu não vou porque eu não vou me ousar. E isso é muito da galera que. Eu não tô generalizando, mas muita gente realmente acorda com a garganta ruim um dia ou outro. Verdade. Mas também existe um recursinho, né? Que você põe na voz na hora da gravação e que faz a minha voz ficar bonita. Que faz a voz de qualquer pessoa ficar bonita. Então, como dizia o Fausto, maravilhoso, quem sabe faz ao vivo. E que afinação, menina. Muito obrigada, Menina gente. do céu. Uma pra que cantar cantou- Gil assim, Ó, afinada Uma desse que cantou jeito. bem pra caramba também assim. A Gretchen. Não. A Fly. A Fly A é... Fly. Sabe a Fly do Mandou Big bem. Do Brother? Big da Manu? Brother. Sim. Canta bem Menina, também. a menina canta, hein? Viralizou até, inclusive, um vídeo esses dias dela cantando. Acho que foi ela, cantando. Como é o nome daquela música do Bruno Mars com a Lady Gaga? Eu sei que... Ainda estou aqui. It's the world. Aquela. Essa daí. Eu sei. Esqueci o nome. Sim. Mas é boa. Mas Muito nós bonita. não sabemos qual é. Marcelo, a gente já mostrou nosso talento aqui, desculpa Lógico. ofuscar o Sua seu. vez. Mas a gente tava. A Ana Lu não tem como, né? Ela nasceu pra Ela é música, linda. ela Obrigada. respira Linda. música e é uma coisa absurda. E além da. Gente, que coisa absurda também a voz e A coordenação. a coordenação. Porque não é que ela estava fazendo o mesmo movimento do começo ao fim. Ela trocou. Ela fazia. Em alguns momentos, ela estava fazendo 2 movimentos completamente diferentes. Diferentes das mãos. Chegou uma hora que ela estava batendo aqui e com o chocalho aqui. Mas eu faço Gente também, do né? céu. Você não faz? Eu tenho que escovar meu dente muito rápido, porque se Eu eu não demorar, eu faço. paro de respirar. Não consigo respirar e escovar o dente. Tem que ser... Paro pra respirar. Você vê a minha coordenação. Teve uma ótima conexão aqui. mas tem, né? Foi dito, Tem foi que Olha ótimo. esse comentário. Foi terrível. Desculpa, Ana Lu. Não, tudo bem, Desculpa, tudo bem, o tudo bem. Emerson. Eu peço desculpa também. Desculpa. gente. É, Desculpa. Mas, assim, essa é coordenação. E não é a afinação porque ela podia estar batendo forte demais, ela poderia estar girando fora do contexto, do compasso. Tudo harmônico, assim, parabéns. Muito Que obrigada. talento maravilhoso, gente. E eu tenho uma Obrigada. pergunta pra te fazer, mas antes de fazer a pergunta, eu queria que você contasse pra ela a história que você falou da Sim. Elis. Da Elis. Eu O que fiquei curiosa. acontece? Lembra que eu comecei aqui falando que a gente criava
histórias para bater na porta das marcas, né? Sim. A gente chamava de projetos proprietários, né? E teve um dos projetos que é o que eu mais me orgulho até hoje, que é um projeto que eu tô no Rio de Janeiro, sem nenhuma pretensão de criar nada, estava ali entregando, inclusive, um projeto para uma marca que a gente atendia no Copacabana Palace, e saindo do Copacabana Palace, virei ali numa outra travessinha ali, e entrei num beco que tinha uma livraria na esquina. E aí, quando eu entro nessa livraria, estava lá, Livraria Beco das Garrafas. Uhum. E aí eu entro lá, e começo a conversar com o dono, um senhorzinho, e ele começa a me contar a história daquele beco. E eu saí de lá apaixonado. Aí fui falar com esse beco, é uma ruazinha muito fininha, com prédios assim da década de 50, 60 ao lado. E aí eu fui conversar com o síndico, né, do prédio, também um senhorzinho e tal. Timaya. Podia ser, inclusive. E aí ele me diz, olha, o Beco das Garrafas foi aqui mesmo, tal, como o senhor lá da livraria contou, papapá. Mas infelizmente, né, com o passar do tempo, e aí eu descobri que aquele lugar, que era o berço da Bossa Nova, que Menescal, que Elis Regina, que Baden Powell, que muita gente tocou, a Elis começou naquele beco. Começou lá. Sim. Aqueles lugares que eram o Bottles Club, e o outro agora que, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. O Canecão também tem eles tinham virado o prostíbulo. Eles eram, naquele momento, prostíbulo. E aquilo me deu um choque, porque eu falei, cara, só no Brasil, o lugar onde foi o berço da Bossa Nova, onde a Elis começou, onde tanta gente tocou, tinha sido esquecido. E aí a gente vai lá e começa a resgatar esse negócio. E cria o projeto Beco das Garrafas e apresenta para a Heineken na época, para ajudar a gente a trazer de volta, né, a revitalizar aquele lugar, né, e a gente consegue, né, tirar, né, de uma maneira que a gente aquilo deixa de ser um prostíbulo. A gente chama o Felipe Morosini, que é um grande artista, um grande amigo aqui em São Paulo, e ele começa a criar todo aquele ambiente como era, né, recriar esse ambiente. E aí a gente cria uma programação, a Heineken topa, e a gente faz um projeto incrível, que é o Beco das Garrafas Heineken, e a gente cria momentos mágicos, né, de você ter, por exemplo, uma Camila Pitanga cantando com o Sérgio Donato, né? Então você cria ali, e a gente trouxe a Nouvelle Vague, que é uma banda incrível, francesa, né, que foi inspirada, porque a Bossa Nova inspirou o mundo. Com certeza. Né? E aí a gente, além de criar esses duetos do Brasil, né, de duetos improváveis, né, de artistas, né? Tipo quem? Tipo a Camila Pitanga a gente, agora eu não imagina, foi de 2015, vários, né? Mas foi uma programação de uma semana, né, de duetos por dia. Né? O Multishow acabou gravando na época, se interessou pelo contexto e gravou. E Nouvelle Vague, que é uma banda que também foi influenciada, né, pela Bossa Nova, foi quem encerrou esse grande projeto, em homenagem à querida Elis, né, que nasceu ali no Beco das Garrafas. E esse projeto foi premiado pra caramba, foi muito bem recebido. Foi em Cannes. Muito legal. Foi muito legal. Então a gente precisa te agradecer, né? Não, a gente precisa te agradecer pela sua sensibilidade de ter chegado, de ter querido entender o que passava-se ali, porque você podia ter entrado na livraria, olhado 3 livros, o livro do Felipe Neto, e falado assim, gente, quero ir embora, quero me matar, e acabou o assunto. Mas você chegou, você se interessou pela história, você quis saber, e a tua alma de criação, hein, menino? Olha, e senso de oportunidade também. Também, obviamente, mas assim, 40 anos que aquele lugar estava abandonado, né? Então foi. E tá até hoje. Até hoje, o Beco das Garrafas, você vai até lá, e ele virou de novo, que é o mais importante. Ele é um lugar, um celeiro para jovens talentos que estão tocando lá. Então, quer dizer, trouxe o que era de fato, né? o propósito daquele lugar, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas você me contando essa história, você me fez querer te fazer outra pergunta. Querer te fazer. Desculpa, que eu tenho problema na dicção. E aí, se você tiver algum problema com pessoas que têm problema em dicção, você me fala que eu me retiro daqui agora. Que eu não quero causar ele tem essa fobia. Você tem essa fobia? Então, gente, obrigada. Sabe o que é? O seguinte, você falou, eu entrei lá, entendi a história, e aí eu peguei a Heineken e falei, bora fazer.
Porque você tinha a Heineken como parceira já, certo? Sim. Já aconteceu alguma vez de você estar no lugar, ter uma ideia que envolva uma marca, que essa marca não é sua e você tem... Sempre. Agora mesmo a gente está com um projeto que eu não posso adiantar aqui, porque ele deve ser confirmado agora para o mês de junho e julho, né? Um projeto de longa duração, de uma história que a gente enxergou acontecendo no comportamento das pessoas num determinado local, percebeu que aquilo ali era uma bola quicando, que alguém precisava chutar. A gente envolveu essa narrativa, né, já canalizada para essa marca, apresentamos para essa marca, eles amaram, e a gente está em vias de concluir esse processo nos próximos 2 meses. Mas são projetos que normalmente têm um período de maturação maior do que aquilo que vem por briefing. Porém, como são projetos que estão livres, né, da amarração dos briefings, eles também exponencialmente têm um resultado em PR muito maior. Porque são verdadeiras pérolas que a gente encontra, né, que obviamente vão ter um resultado muito maior. Porque eles não estavam ali encaixotados numa história já pré-determinada. Então eles dão, obviamente, uma liberdade maior para criar. E aí a gente, quando eles vêm para a rua, como outro, por exemplo, que foi o Heineken Up on the Roof, nós inauguramos os rooftops em São Paulo, lá em 2014, e que depois eles viraram febre. Mas por quê? Porque é a sensibilidade, né, de perceber que já existia um movimento que pedia algo daquela natureza. Então, a maior parte dos projetos que a gente cria, que tem esse fator exponencial, são projetos que a gente enxerga a oportunidade, bate na porta da marca. E vai bater na porta. Às vezes são clientes, às vezes não, e se tornam clientes. Isso é muito bom. Ana Lu, você tem participado de vários festivais internacionais de jazz, levando a música brasileira. Como é que tem sido essa experiência e qual é a percepção dos gringos para a nossa música? Eu sou muito grata, assim, de poder representar a música brasileira no exterior de alguma forma. Uma das primeiras vezes que eu me apresentei foi em Barcelona com uma big band, assim, só formada por crianças tocando jazz, que chama San Andreu, que é do Juan Chamorro, que ele treina essas crianças, que ele ensina, ele dá aula, ele é maestro. E as crianças tocando música brasileira, Alberto Menescal, Djavan, Rosa Passos, Tom Jobim. Que legal. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu era um pouco mais nova, assim, também tinham adolescentes como eu. E eu achava incrível, porque no Brasil, eu cresci ouvindo MPB e Bossa Nova, e eu não tinha muitos amigos que gostavam também da MPB e da Bossa Nova, e pra mim foi muito gratificante estar num meio em que as pessoas também escutavam a mesma música que eu, sabe? E eu achei isso muito, muito bonito. E é perceptível o quanto as pessoas no exterior gostam da nossa música, sabe? Da música brasileira, da música popular brasileira, da bossa nova. E como isso influencia a produção musical no exterior de formas absurdas. Agora, por exemplo, eu estou participando de um projeto muito legal que é do Milton Nascimento. Ele acabou de gravar um documentário e eu regravei uma música para estar na trilha sonora do documentário. Então eu estou participando junto com outros artistas maravilhosos, assim, da Nova Guarda. Tem a Sandy, a Lineker, os Garotinhos de São Gonçalo, várias pessoas muito, diferentes, muito legais. Estilos diferentes, né? Exato, e também a gente viu no documentário, ele fala muito sobre como o Milton, ele influencia as escolas de música do exterior, né, as faculdades, as universidades, como Berkeley, e ele é um professor lá, assim, sabe? E isso é muito legal ver como o cenário da música brasileira fora é tão valorizado e tão perquerido, assim, sabe? Nesse sentido de admiração. E eu acho isso muito bonito, muito incrível. E os streamers, você pega o Spotify da filha de Deezer, essas coisas, também acho que ajudam bastante essa internacionalização da música, né? Não que o Brasil já não fosse, musicalmente falando, tão consumido antes disso, né? Mas eu acho que agora ajuda Você consegue ouvir em qualquer lugar. Qualquer né? hora. Sim, eu acho isso muito legal. Pesquisa, pronto, acabou. Eu acho que a plataforma... Todas essas plataformas, assim, de streaming no geral, o YouTube, o Spotify, Deezer, todos. Eu acho que eles ajudam muito nesse sentido da globalização mesmo de uma música em si, sabe? Eu acho que
permite o fácil acesso, tem um acesso mais fácil às músicas, né? Mas eu tenho uns pensamentos sobre as plataformas também, porque eu acho que elas acabam escondendo um pouco algumas coisas no sentido de produção musical. Acho que explica melhor, falta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de disco, sabe? Eu sou do time do vinil, assim. Eu gosto muito, muito, muito. E eu acho que tem algumas plataformas, na verdade quase todas, né, de streaming, que elas inibem algumas coisas, assim, da música, sabe? Eu acho que antes do processo de você estar ali, de você ouvir uma música, de você prestar atenção no disco, de você ter todo um ritual, né, todo um processo de você colocar o disco na vitrola, de você ouvir, era uma coisa mais de você estar mais presente, sabe? E eu acho que ali no disco já tinha a própria ficha técnica, quem tocou tal coisa, quem fez isso e quem montou. Eu acho que isso nas plataformas é meio... Traz uma superficialidade. Exatamente. E olha que você não viveu, por exemplo, o primeiro disco, primeira vez que eu saí de casa para comprar um disco, acho que eu tinha uns 12 anos, eu comprei um disco psicoacústica do Ira. Ira de São Paulo e Ira é a cara de São Paulo até hoje, na minha adolescência, então. Então, assim, eu lembro até hoje do dia que eu entrei numa loja e comprei um disco. E abri o disco e peguei a capa e era um disco. É muito legal, era uma experiência completamente distinta. Que você não deve. Como é que foi a tua experiência com o vinil? Trazer esse saudosismo pra você. Meus pais, eles tinham muitos vinis assim. E eu acho que a partir do momento que eu fui criando meu próprio gosto, assim, musical, nesse sentido, eu comecei a ir atrás, sabe? Eu tenho quase todos os discos do Djavan, ele é um dos meus artistas favoritos. Então é muito legal, assim, pra mim, esse processo de descobrir, que eu sou uma pessoa muito curiosa também, né? Então, de ler tudo, de ler a discografia. Hoje tem alguns sites também que tem essas coisas, né? Tem o Discos do Brasil, Discogs, que tem essas fichas técnicas, essas coisas que eu acho que deveriam ser mais valorizadas, assim. Acho que é isso. Eu ia achar a outra pergunta que eu ia te fazer, que eu fui interrompida por você mesmo. A gente estava falando da Ana Lu, né? Que ela é um talento absurdo. E se você falar eu não ia ser música, eu ia parar aqui, a gente ia ter uma agressão física, eu ia ser presa porque eu ia agredir um menor de idade. E você tem que ser isso. Agora, por que você escolheu a publicidade? Me conta. Por quê? Bom, primeiro falar que é uma sorte estar aqui e te conhecer. Obrigada. Acho que você é um talento genial. Muito obrigada. É muito difícil você ver uma pessoa com a idade que ela tem, com um conhecimento geral né, sobre o assunto, sobre o que mostra que quando você tem talento com... profundidade, né? Não, mas com dedicação, sim, você vai ser imparável. Eu acho que sua carreira vai ser realmente uma carreira consolidada, né? Não aquela coisa de aparecer e sumir. Porque você é muito consistente nas coisas que você fala. Muito obrigada. Muito bom ver um jovem talento assim, não é? Que bom, é verdade. Ela tem cara de disciplinada, né? Não, ela é hiper talentosa, mas ela com certeza deve ser muito disciplinada. E olha que ela é viciana, hein? Não se perde, né? Mas você disse o quê? Por que você escolheu ser publicitário? Puxa, eu não acho que eu escolhi. Não? Você foi escolhido também? Eu acho que assim, eu tinha alguma... Quando eu era moleque, quando eu falei na história de vendas, eu era menino, eu era aquele menino que fazia rolo. Tipo então, judeu. Não, pô, nada contra, pelo amor de Deus, mas eu não sou judeu. Tô brincando. Mas eu era aquele menino que se dava bem na hora de fazer umas trocas lá, que vendia uma figurinha. Vendia figurinha e fazia pipa e vendia e trocava as bolinhas de gude, e na hora que tinha aquelas coleções de figurinha sabia fazer bem, só que ninguém percebeu isso. Eu era um cara que jogava bola, fazia esporte, cheguei a jogar, disputar a Taça São Paulo, então o esporte parecia que era, mas porque ninguém olhou de verdade para comportamentos que ninguém visualizou isso, ninguém enxergou. E aí quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de começar a fazer umas festas universitárias. Isso surgiu assim, eu nem queria. Uns amigos meus que faziam faculdade também que se meteram a fazer uma festa de faculdade, e aí me chamaram, eu era muito tímido, falava não, mas no final eu acabei participando e ao final eu tinha vendido 85% dos ingressos vendidos. Que 7 pessoas tinham para vender. E essa faculdade que você fazia era de quê? Educação física. E eles. E aí eu
peguei esses ingressos para vender e no final vendi praticamente todos. Os ingressos, eram 1.000 ingressos, eu vendi os 850 ingressos eu que vendi. Então, aquilo despertou em mim peraí, tem alguma coisa aqui. Sou bom nisso. Eu não tinha... Aquela vergonha, engraçada, eu sempre fui muito tímido, mas a hora que eu vestia essa coisa de que eu tinha que impulsionar, que eu tinha que divulgar, que eu tinha que contar para as pessoas que tinha uma coisa muito legal que eu queria vender, eu me transformava numa outra coisa. E aí eu comecei assim e percebi, aí fiz uma festa, deu muito certo, essa que eu citei, e outras, até que chegou uma hora que eu quis canalizar isso para a parte da comunicação, do marketing, e aí peguei carona nisso e vi que a minha melhor forma de vender era comunicando, né? E aí acho que esse foi o caminho. Então assim, não foi algo planejado, eu não planejei isso. Acho que aconteceu mesmo. É legal quando a gente é escolhido, né? Falar em escolher, Ana Lu, conta pra gente quem são os artistas que você gostaria, que você pretende fazer algum tipo de parceria, seja de composição, seja cantando. Hoje em dia, um dos meus grandes parceiros é o Roberto Menescal, né? Nós somos melhores amigos, assim. Nós até brincamos, né, que 70 anos nos separam, porque são 70 anos certinho, ele tá com 87, eu tô com 17. E acho que a gente vai fazer ainda muitas coisas pela frente. A gente tem uma música juntos que tá nesse meu último disco. O primeiro, esse mais recente, né, que foi lançado. E eu gosto muito dos parceiros que eu tenho agora, né? O Ivan Lins, a Rosa Passos, o Flávio Venturini, a Leila Pinheiro. Faz parte da história da música brasileira, né? Eu tive muito contato com os Bossa Nova também, né? O João Donato, o Carlinhos Lira, o Danilo Caymmi. As galera eu conheço bastante, assim, principalmente por conta do Menescal, né? Porque somos... Ele abriu essas portas. Exatamente. Então, agora eu tô fazendo faculdade de música, né? Então, tô 100% focada em tudo. Também respondendo aquilo que você disse sobre aprender mais. Eu acho que o ser humano, ele tá sempre em aprendizado, né? Em constante aprendizado. Sempre aprender é uma coisa muito boa, uma dádiva, assim. O aprendizado é maravilhoso. Então, acho que o Menescal, ele é mais, assim, ele é o meu parceiro pra sempre. Como é que você conheceu o Menescal? Pelo The Voice Kids, ele assistiu a minha apresentação, acabou me mandando uma mensagem. A gente gravou uma versão do Barquinho, a gente gravou uma música chamada Você também, e fizemos vários shows aqui no Brasil juntos. Estamos pretendendo fazer algumas coisas fora esse ano também. A gente fez esse ano um show chamado Roberto Menescal e Ana Lu cantam Elis, em homenagem a Elis, que faria 80 anos esse ano, que ele tem uma grande história com a Elis também, por conta da Polygram, que ele tinha. Então... é muito massa poder dividir a vida com ele, assim, e dividir os dias, não só os palcos. É muito legal. Muito bom. Você é muito linda. Muito obrigada. Mas você sabe que eu tô desde o início do programa querendo te fazer uma pergunta, eu sempre me perco porque eu sou uma pessoa bem desatenta, mas você estava falando pra gente no off que você toca diversos instrumentos. E por que você escolheu mostrar a tua arte com o Assalato? Agora pronto, eu já sei o nome dele e nunca mais vou te perguntar. Cara, então, eu conheci o Assalato pela internet, né? Ele é um instrumento de origem africana. E na verdade, eu achei muito legal, muito interessante, assim, resolvi comprar um pra aprender. Só que eu achei tão legal. E pegou e começou. Sim. E já sabia tocar. Eu achei tão legal. Não, demorei um pouco. Pra aprender. Ele era bem diferente do que eu. E-mail, mais ou menos 2 meses. Gente. Aí, depois, assim, claro que eu fui me aprofundando mais, né, nas coisas. Mas eu achei ele um instrumento muito legal. Ele é pequitinho, eu toco violão, né? Violão é meu instrumento principal, eu acho, assim. Na verdade, é o canto, né? Mas violão é um instrumento que eu geralmente toco, só que ele é grande, é difícil de levar pros cantos. Às vezes eu tô andando na rua, eu tô subindo a escada, eu tô assim, porque eu sempre levo Assalato na bolsa. Então, ele é pequenininho, ele é fácil de levar, ele acompanha tudo. Exato. Então, ele é legal, todo mundo gosta, todo mundo acha interessante. Ele é meio novo, assim, nas redes sociais também. Então, é muito legal. O Assalato é um instrumento massa, ele traz muito dessa questão da ancestralidade também, que eu acho muito legal, o som que ele traz para as músicas. Então, é muito legal, muito massa. Eu gosto muito desse instrumento. Que bonito, que bonito. O programa tá chegando na parte final, mas a gente tem que, Marcelo, a gente tem que falar agora, fazer o convite, explicar, falar quais serão os CMOs que estarão presentes no Take Off desse ano, quando vai ser, como é que as pessoas podem acompanhar?
Tá. O Takeoff é um projeto que tem o propósito de sintetizar o que o SXSW, que é um lugar que tem uma massa de informação absurda criada, como é que a gente consegue tornar essa informação aplicável para o recorte do ecossistema de marketing. Então, o que o Takeoff faz é, os CMOs que já estão lá fazem uma leitura enquanto nós estamos lá em Austin, eles em 3 painéis dentro da Casa São Paulo, nós já aquecemos a conversa para, obviamente, começar a entender quais são as diretrizes desse ano, e agora no dia 27, semana que vem, 27 de março, a gente está aqui no B32, na Faria Lima, com a 2ª edição do Takeoff, em que esses mesmos CMOs que estavam lá em Austin estão aqui, vão estar com a gente, né, divididos em 2 painéis, Tech e Human, para decifrar, ajudar a gente a fechar as 10 diretrizes que vão nortear, né, ou que poderão ser, né, guias para as marcas no ano de 2025. Então, a gente já está praticamente sold out já do número de convites para participar presencialmente lá no teatro do B32, mas quem quiser participar, entrar no hands.ag/takeoff, takeoff como é mesmo de decolagem em inglês, então hands.ag/takeoff, é gratuito, você pode se inscrever, participar presencialmente e ver o que esses 12 CMOs, que são os caras das marcas mais importantes do mercado, vão dizer, né, no final. Estão aqui os 10 mandamentos do ano, né, para guiar aí o universo de marketing. Você tem esses nomes aí? A gente já falou da Camila Ribeiro. Vamos lá. Camila Ribeiro, da TIM. Sérgio Valente, da JBS, Tânia Fukuda, da Seara, da Heineken a gente tem o Edu Picarelli, nós temos da Braskem a Laura Sivieri, nós temos... Do iFood, Ana Gabriela. Temos da Cielo a Thalita, que é incrível, né, CMO da Cielo. Aí nós temos, o que mais? Me ajuda, você estava lá. Não sei. Faltam mais 2, tem que lembrar, hein? Mais 3. Mais 3, eu falei? Na mão, é bom. O quanto... aí nós temos também, deixa eu ver... eu não vou lembrar agora de todos, mas enfim, são 12 CMOs de marcas do tamanho dessas que a gente acabou de citar, né, que vão estar lá conversando e colocando a opinião deles para a gente fechar esses 10 mandamentos aí do ano. Maravilha. Aí nessa parte final, para acabar o programa, a gente tem uma pergunta que eu acho que é bacana. Vou começar contigo, Ana Lu, que é o seguinte: tudo bem, você tem 17 anos, sua trajetória está no início, mas você já sabe quem é você hoje? Você fez uma escolha aos 5, quero cantar, não sabia nem que essa é a profissão. Hoje é uma profissão, você trabalha com isso, você fez conexões com isso, você estuda isso na faculdade. Quem que é a Ana Lu hoje? Acho que a Ana Lu hoje é uma menina, assim, com sede de aprendizado, assim, com sede de vida, de vivências de experiência. É cantora, é compositora, é instrumentista, e tá em busca de trocar, né, experiências, trocar contato e trocar vivências, mais no sentido de aprender mesmo e de buscar experiências novas, que eu acho que é uma coisa muito, muito bonita na vida, e de espalhar a minha música por onde eu for, espalhar a música brasileira por onde eu for também, e acho que essa é a Ana Lu de hoje. Muito bem. E você, Marcelo? Quem que é você depois dessa trajetória toda aí? Depois desse início na faculdade, depois de ter jogado futebol na Taça São Paulo Júnior, né? Como que é Taça São Paulo Futebol Júnior? De empreender cedo, de entrar na Hands e mudar. Você já recalculou rota algumas vezes, com sucesso, mas é pai, mas é marido. Quem que é você hoje? Eu continuo sendo aquele cara que começou lá atrás, assim. Acho que todo dia eu acordo com a mesma energia, com a mesma vontade de fazer melhor, assim. Não acho que eu... É lógico, né? São 20 e poucos anos de jornada, de trajetória, de coisas que a gente se orgulha, de grandes aprendizados ao longo desse tempo todo, mas eu continuo sendo aquele cara que começou, assim. Eu todo dia eu acordo e falo assim, cara, se eu tivesse que começar do zero hoje, eu começaria com a mesma garra, assim, com a mesma vontade de fazer bem feito. Acho que é isso que a gente quer. A gente quer sentir orgulho. Quando a gente coloca alguma coisa na rua, você, a sua música, eu, os meus projetos, o que a gente quer é olhar para aquilo e ter orgulho. Né? De falar assim, putz, que... Então, assim, não é sobre... acho que as conquistas materiais, elas são de verdade consequência, né? Porque não é sobre isso que te tirou, né, da cama no primeiro dia e falou, eu quero ser artista, né?
Não era para ganhar a vida financeiramente, né? É sobre ser Amor, feliz, né? e ter orgulho do que faz, Sim. e ser um bom exemplo para os outros. Acho que é isso. Nada mal. Ó, só para fechar aqui, ó, os nomes que faltaram. A Florence Scapini. Exatamente. Da O meu OLX. querido Montezano do Itaú. E a Betano. E a Betano, nosso querido Guilherme Figueiredo. É isso Então, aí. obrigado. Pra ninguém ficar de fora. Pra ninguém ficar de Exatamente, fora. todos. Então, você vê, são marcas incríveis e CMOs tão incríveis quanto. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês, Ana Lu. Muito obrigado por você ter vindo e abrilhantado aqui esse estúdio com o teu Obrigada. talento. Marcelo, muito obrigado por você ter conseguido encaixar, porque chegou de viagem agora há pouco, acho que mal se recuperou do fuso e da dinâmica que é lá e da quantidade de frango apimentado que se come de carne, hambúrguer. Deus do céu, tô fazendo um detox essa semana. Sim. Obrigado por você ter vindo aqui. Letícia, obrigado por ter colaborado. Letícia já é de casa. Marcela, você teve que vir. É cota, né? Não, você precisa me agradecer de joelhos por ter mais uma semana vindo. Tava com saudade de você, viu? É lógico, né? É lógico. O estranho seria Deve ser masoquista, se só não pode. dissesse que estava com saudade. Já eu pego mais um atestado e aí essa saudade aumenta. Exatamente. Não é mesmo? Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar, calma, vai ao ar toda terça-feira do meio-dia 1 no digital, no YouTube da Rádio Nova Brasil, no Instagram do programa Reclame, sabe, em todas as plataformas digitais, vai estar depois no Spotify, no Deezer, tal. E que a gente tá a qualquer momento também nas ondas da Nova Brasil. É isso. Ó. Então, um beijo e até terça-feira da semana que vem.